Com quantos robôs você trabalhou hoje? Talvez você não tenha nem percebido, talvez você não tenha nem escolhido, mas a inteligência artificial já está nos nossos celulares, computadores, dentro da nossa organização. E é disso que a gente vai falar hoje, aqui começando o nosso videocast Transições, uma parceria entre a ABRH São Paulo e a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Se a sua empresa contrata PJs, eu imagino como deve ser a sua virada de mês. Aquela correria atrás de prestador, de nota fiscal, conferindo dados e o controle inteiro espalhado em e-mail, planilha até WhatsApp. Caos e retrabalho. Agora, imagina resolver isso de um jeito simples. Você pede nota fiscal em lote, o PJ emite em 2 cliques, a IA já valida e tcharam, tudo resolvido. Você ainda pode fazer a gestão centralizada dos contratos e até dar benefícios para os seus PJs. Esse é o Gestão PJ da Company Hero. Então, estamos aqui com a nossa mesa, é sempre aqui que a gente vai se encontrar para esses encontros do Transições. E nesta primeira temporada, a gente tem um patrocínio da Company Hero. A gente vai falar sobre tecnologia e sobre inteligência artificial. Quem quiser conhecer mais da Company Hero, tem um QR Code aqui na tela. E queria agradecer muito aos nossos convidados, na verdade, já chamá-los para a gente fazer uma apresentação. Vou começar aqui com o nosso professor Marcos Nepomuceno Duarte, pró-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Por favor, professor, agradeço se você puder se apresentar e dizer, hoje você trabalhou com quantos robozinhos? Olha, primeiro então deixa eu me apresentar, um prazer estar aqui. Eu me chamo Marcos, sou um homem branco, cabelo castanho, barba já ficando grisalha por causa de 52 anos de vida, e aí me vestindo uma camisa azul social, que é quase que meio que o protocolo, né, de quem tem compromissos corporativos, está sempre de camisa azul, que ela nunca te deixa na mão. Hoje especificamente, é um dia muito ligado às pessoas, a atender pessoas, então hoje talvez eu tenha me privado um pouco dos robozinhos, porque hoje o assunto eram pessoas que precisavam do olho no olho. Mas no dia a dia, principalmente para gerir relatórios, dados, um volume grande, a gente não tem como fugir disso, né, das ferramentas que estão disponíveis para dar subsídio para tomada de decisão. Já está mesmo no nosso dia a dia, né? Sim. Não é só uma retórica. Não. Legal, obrigada, bem-vindo. Tá. Vou passar aqui agora para Karen. Karen, que é da BRH São Paulo. Karen, conta pra gente o que você faz na BRH e como é que está a sua relação com os robôs. Bem, na BRH São Paulo, eu sou gerente de conhecimento e aprendizagem. E a minha relação com os robôs, ela tem sido assim, uma descoberta diária, posso dizer, né? Porque é uma descoberta do pensamento crítico, né? Então, o robô está ali, tem toda essa disponibilidade, mas o quanto que a gente também está preparado para interagir com qualidade, né? E aí eu acho que a gente vai falar muito sobre isso também. Estou nessa posição, né? Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, tenho 54 anos, o professor falou, né? Já vou ter que contar a verdade, tenho 54 anos, né? Tenho 2 filhos e tenho muito orgulho de fazer parte dessa mesa com vocês, uma honra fazer parte. Muito obrigada. Obrigada. Olha, Karen, eu não vou falar a minha idade, não. Se você quis falar, mas eu não vou falar. Fica à vontade. Depois de um tempo, menina, a gente vai perdendo um pouco essas coisas. Eu costumo que a gente vai dizer assim, a gente vai perdendo o filtro, sabe? Porque tem coisa que já tem outro significado, né? É verdade. E agora o nosso convidado especial de hoje, é um prazer te receber, André Bergamini, que é de uma das maiores empresas do Brasil e que está muito atuante em IA, usando na prática, colocando dentro dos processos. Então, tudo que a gente estava falando aqui, eu estou usando robozinho, não estou usando robozinho, o André está usando por todos os 23 mil colaboradores, né, diretos ali da Suzano, todos os dias. André, por favor, se apresente para a gente também, conta o que você faz na Suzano e como é que você está usando os robozinhos, não só por você, mas pelos outros. Boa noite, que legal aqui com vocês, estar com vocês é um prazer, tá? Karen, Marcos, Larissa, obrigado aqui pelo convite. Meu nome é André, eu estou na Suzano, trabalhando hoje como gerente executivo global de remuneração e benefícios. Tenho 38 anos, também vou trazer aqui, porque a gente já... panos limpos aqui na mesa, tá, Larissa? Daqui a pouco e as pessoas descobririam esse dado em algum lugar. Exato, eu acho que com uma IA... Algum robô traria esse dado. Com uma IA aqui, a gente vai descobrir a idade dela, sem dúvidas, tá? Mas, né, fazendo minha autodescrição aqui para todos que estão nos ouvindo, né? Também sou uma pessoa branca, 1,70 m de altura, estou hoje com óculos aqui, parecendo do Harry Potter. E barba tá pretinha ainda, mas estou ganhando meus primeiros grisalhos. E também, né,
mineiro, acho que é bom falar que tem esse jeitinho acolhedor de falar também, tá? Bom, eu acho que de robozinho hoje eu usei bastante, tá? Eu acho que o Waze, eu acho que é o primeiro deles ali que já tá, não sei mais andar, não sei voltar para casa sequer se eu não tiver o Waze para me ajudar, né? Muito menos ir para o trabalho. E também, acho que no celular aqui várias coisas, né? Como redes sociais, mas no trabalho, o Copilot hoje da Microsoft a gente tem utilizado no dia a dia, eu uso, participei de reuniões que a gente faz a transcrição das reuniões, resumos, isso é muito utilizado no dia a dia, ganhamos tempo com isso, né? E esse é um pouco do meu dia hoje com os meus robozinhos, que eu sei, tá, Larissa? Tem alguns que a gente não sabe que estão acoplados aí na solução do dia a dia, tá? Mas obrigado de novo aqui pra gente estar junto. Bem-vindo, eu que agradeço. E agora vou eu me apresentar, então. Eu sou Larissa Santana, sou fundadora da Calor, que é uma escola de comunicação, que forma lideranças. E eu sou uma mulher branca, cabelos castanho escuros, estou vestida aqui com uma regata preta. E estou pronta, então, para a gente abrir o nosso primeiríssimo episódio aqui do nosso videocast. Todos apresentados. Hoje o tema é: a IA consegue nos ajudar na nossa autonomia como humanos no trabalho ou ela é uma ameaça a isso? E aí, para começar essa conversa, eu queria te perguntar, André, quando a gente olha a adoção de IA pelos RHs, ela está vindo num progresso muito acelerado, né? Numa pesquisa do ano passado, que foi feita pela ThinkWork, pela Flash, a gente via que 30% dos RHs já estavam usando IA. Aí uma pesquisa mais recente da Caju mostrou que já está em 50%. Isso a gente está olhando o Brasil. Muita gente está adotando meio por conta própria. O RH está lá já abraçando e disseminando. Você acha que isso é um caminho sem volta? Todo mundo vai ter que ir, vai ter que chegar no 100%? Ou nem sempre o RH vai ter que usar a IA? Bom, começando para a gente aquecer esse bate-papo, Larissa, eu acho que é um caminho sem volta, né? Começando de trás para frente. A IA, se a gente for olhar as revoluções que a gente passou até agora, vou voltar lá na contabilidade. Do livro caixa, a gente foi para a máquina de escrever, depois a gente teve o advento do computador, teve o advento da internet, e talvez agora o IA é o novo marco, né? E o RH, em todas elas, ela foi adotando essas tecnologias e não tem como a gente não adotar. Essa é a minha primeira percepção, tá? De uso, a necessidade de usar. E sim, eu acho que trazendo hoje, a gente vai discutir sobre cases reais de aplicação, vai ser muito fácil mostrar que isso já vai ser o novo modelo de fazer. Tá? Então, os profissionais mais novos que estão chegando, assim, que já chegam com esse conhecimento que a gente está com esse advento do ChatGPT, que foi onde de fato foi a hype, né? Da gente ter o conhecimento, entendimento que a IA já existia há muito tempo e agora ela é uma linguagem muito natural. As pessoas começam também a ter conhecimento na palma da mão e de uma forma ágil. Ela pode fazer perguntas simples e saber quais oportunidades eu posso utilizar a IA na área de recursos humanos. É só fazer agora. A gente teria ali uma lista de oportunidades para que a gente possa começar a aplicar. Mas para isso, claro, tem alguns cuidados super importantes que a gente também pode discutir aqui nesse momento. Mas é um caminho sem volta, Larissa. Eu não vejo que a gente, daqui 5 anos talvez, ou 3, até pela velocidade, a gente vai ter processos bem estabelecidos em todas as companhias, talvez de prateleira, por parceiros, né, oferecendo sistemas que já vão usar a IA como único caminho de se fazer algumas atividades na área de gente. Mas por que você acha que é um caminho sem volta? O que muda tanto que se a gente não tiver essa vantagem, a gente vai ficar muito para trás? Aí a gente pode cruzar talvez com desafios de negócio, né? Que a gente tem visto hoje, a competitividade por margem, novos entrantes no mercado, a gente já não tem mais um mundo, a gente é global, né? De forma geral, a gente tem uma concorrência de uma empresa de outro país concorrendo com um serviço aqui no Brasil. Então, essa empresa adotando o IA, ela vai ter um custo mais baixo. Então, é uma necessidade quase que de sobrevivência para as empresas, né? Então, a gente aprende a fazer de uma forma mais escalável e mais barata também. E eu acho que o que fecha a equação é que normalmente a gente vai fazer melhor, né? A IA também traz um coeficiente de qualidade, de garantia de assertividade, com uma curadoria bem feita. É uma qualidade, uma perfeição, talvez. É melhor até do que feito por uma pessoa humana, dependendo da atividade, claro, tá? Mas, André, assim, acho que antes da gente falar até de aplicações muito específicas, e você, de certa forma, sugeriu isso na tua fala, talvez falte uma consciência do uso da IA. As tecnologias têm sempre uma tendência a parecerem que não tem história.
né? Assim, elas são tão impactantes e são tão transformadoras que parece que desceram do céu e começaram a ser implantadas. E elas têm uma história. E elas têm um conhecimento e uma estrutura. E a IA é isso, né? Ela é um aprofundamento de processos computacionais ao longo do século XX que vai gerando uma potencialidade de trabalho e de transformação. Essa consciência, né? Porque eu concordo com você, é irreversível. Como os avanços tecnológicos são irreversíveis na história da humanidade. Mas o quanto essa velocidade tão acelerada vai tirando da gente, está na palma da mão. Mas eu nem sei o que está na palma da minha mão ou como está na palma da minha mão. Eu sei só que eu uso e funciona. O quanto isso não é parte, talvez, desse amadurecimento, conhecer o que está na palma da mão melhor. Ou seja, o que a gente vai chamar de um letramento sobre isso, né? De como essas tecnologias transformam. Porque quando a gente conhece a estrutura do processo, você, de fato, passa a entender que ele é irreversível. Né, porque você vai entendendo, academicamente a gente diria assim, a mudança epistemológica, né, como que o conhecimento vai sendo transformado, que é o que você disse, né, como é que faz melhor, não é só que faz mais rápido, faz mais eficiente, faz às vezes com mais acurácia, com mais qualidade. Né? Como que uma grande organização você tem uma tarefa que ela é uma tarefa educacional mesmo, assim. Não é só de trazer a tecnologia, mas como que aquela comunidade de 23, de 30 mil, de 50 mil pessoas vai sendo educada a usar aquilo como parte da cadeia de negócio. Né? Na experiência de vocês, como que essa educação para IA vai sendo implantada na empresa? Perfeito. Eu acho que um dos primeiros passos, e até talvez puxando a responsabilidade para a área de recursos humanos, é de fato trazer o conhecimento para a companhia. Né? Então, com academias de desenvolvimento, disponibilizar treinamentos síncronos e assíncronos, né, para que as pessoas possam ter curiosidade pelo tema. Então a gente tem feito isso, né? Letrando de fato as pessoas na tecnologia. O que é IA? Né? Para a gente também não ter um medo, né? Porque tem um medo, a pessoa não sabe o que é IA e tem medo de usar. Mas a gente está desmistificando, talvez a melhor palavra, né? A inteligência artificial para os nossos funcionários, para que a gente possa adotar. E aí vem uma parte que é, de fato, também você ter o acesso, né? Hoje, dentro de um ecossistema, vamos falar empresas talvez de grande, médio porte aí, que tem mais acesso à tecnologia, de um ecossistema como Google, Microsoft, etc., a gente consegue ter a inteligência artificial no nosso ambiente, né? E a gente tem licenças que você consegue fazer mais coisa, porque você tem um pacote standard e tem aquela Pro, né? Aquela que você paga um diferencial e você consegue ir além. E com isso, a gente também tem estimulado cases, projetos de inteligência artificial para que cada área faça e apresente seus projetos, né? Para que a gente mostre com cases reais ganhos, né? Então, depois eu quero até compartilhar aqui um que a gente fez e foi apresentado em Conte Liderança dentro da área de gente que gerou resultado, eficiência e até a atividade, né, do ponto de vista da pessoa recrutadora que fazia atividade, de falar, pô, agora muito mais rápido, né? Eu ia demorar 2 dias para entregar essa shortlist de uma vaga, eu vou entregar após a entrevista. Então, fazer o letramento seria o primeiro passo, a gente também dar o acesso à ferramenta, porque às vezes não adianta, você não pode usar um GPT externo, né, com dados da empresa. Então, você tem que usar isso dentro de um ambiente seguro da companhia, que a gente pode explorar também um pouquinho mais. Depois disso, desafiar as pessoas. Falar, gente, o que vocês podem fazer numa linha de processos repetitivos, processo de atendimento, para que seja um processo, a gente chama o termo em inglês, bottom-up, né, que as pessoas façam de baixo para cima, façam inovações e melhorias no que está na sua mão. Isso tem acontecido. E essa boa prática, né, compartilhada, Marcos, tem trazido para a gente resultado e aquela curiosidade do outro. Olha que legal que eles fizeram. E as pessoas estão vindo procurar dentro da área de gente. Poxa, vi aquele case da área de atração. Como que a gente pode usar aqui para o nosso processo? A gente tem essa atividade ao longo do ano. Sempre vê um monte de gente perguntar um monte de coisa. E como que a gente usa como vocês fizeram. Então, isso tem gerado uma curiosidade muito interessante para a gente evoluir na IA de forma mais orgânica também. Vocês puxaram um ponto bem importante, que é a gente precisa do conhecimento, não é só o acesso, porque se a gente dá a ferramenta na mão das pessoas e elas só reproduzem o que elas veem os outros fazendo e não tem o conhecimento para ir buscar, questionar, entender qual é a relevância da ferramenta, como ela foi construída, sobre o que ela foi construída, né? Entender os vieses, entender a história, as pessoas não vão usar da melhor maneira. E pensando na nossa pergunta de hoje, assim, a IA tira a nossa autonomia ou ela nos impulsiona na autonomia? Como é que a gente está formando os profissionais
a gente já entrou um pouquinho nisso na Suzano, mas você tem aqui uma base de futuros profissionais dentro da universidade, profissionais que queiram investigar essa ferramenta, entender o que ela é capaz de fazer e também os riscos dela. Como é que vocês estão fazendo isso aqui na universidade? Olha que interessante, mas eu, na verdade, vou tentar fazer aqui um gancho com uma coisa que o André falou, porque quando a gente fala da sociedade do conhecimento, que tanta gente fala e já tem algumas décadas, a empresa não tem como não ser também educadora. Ou seja, ou ela entende que parte do trabalho dela é educar as pessoas, e aí o papel mesmo da universidade também está um pouco em xeque. Em que sentido? O nosso problema não é a tecnologia. O nosso problema são os impactos cognitivos no desenvolvimento das pessoas. Tem um exemplo que é clássico, várias pessoas usam, eu mesmo usava isso em aula, que é assim, na minha geração, já que eu falei idade eu posso, as pessoas podem imaginar qual é, você sabia no mínimo 10 telefones de cabeça. Do trabalho do seu pai, do trabalho do seu irmão, da casa da sua tia, você sabia, porque senão você não sobreviveria na rua sem isso. Hoje você não sabe do seu próprio telefone, muitas vezes, você tem que ir lá consultar para informar para alguém. Isso é um impacto cognitivo. E como o cérebro humano ele consome muita energia, toda vez que ele pode se acomodar a uma atividade cognitiva de menor exigência, ele vai fazer. E aí eu começo a ter mudanças de estrutura. E isso é a grande preocupação. Então, minha preocupação, sinceramente, como educador, não é a tecnologia em si. Porque a tecnologia, eu tinha um professor que usava uma imagem que eu achava muito engraçada. Ele dizia assim, a escada já foi o elevador de uma época. Muito bom. Então, assim, a tecnologia ela vai moldando. A questão é o que ela impacta nas pessoas. E aí a grande questão, que a gente já apareceu aqui na nossa fala, é a questão de como você desenvolve o pensamento crítico, que é uma soft skill. Como é que você traz? E aí esse é até um dilema. As pessoas aqui na universidade sabem que eu sou um pouco crítico de algumas falsas oposições. Hard skills e soft skills. A empresa precisa dos dois. A questão é como você articula os dois. E o pensamento crítico, ele é um pensamento crítico sobre o processo e a ferramenta também. Então ele é um pensamento que impacta diretamente as competências embarcadas no negócio e não só da pessoa, né? Eu brinco um pouco, um sinal dos limites, às vezes, do sistema educacional brasileiro é o tanto de universidade corporativa que existe. A empresa já parte da premissa que ela vai ter que ensinar uma série de coisas para a pessoa. Mas o nosso maior impacto está nisso, em entender cognitivamente o que transforma, né? E como o avanço da ferramenta pode trabalhar para acomodar um pensamento, quando, na verdade, ela tem que gerar condições para o aprofundamento, né? E aí os cases, eu estou aqui até ansioso, porque a gente está muito, de fato, tentando entender como que as empresas estão resolvendo isso na ponta, porque você só melhora um processo se você fizer a crítica do processo. Com certeza. Você sabe que tem até um termo para isso que você falou, que se chama amnésia digital, que é essas coisas assim, não lembrar telefone, não lembrar como navegar nas ruas, né? A gente teve uma época que a gente usava o mapa e eu sabia navegar por memória. Sim. Hoje eu só uso o Waze, já é a inteligência artificial. Sim. Antes de virar o hype da gente falar, né? A gente nem sabia que aquilo era inteligência artificial, mas estava lá. Karen, você cuida de aprendizagem, de conhecimento, e você está olhando ali dentro da BRH para isso, pensando, acho que não só nos profissionais de RH, mas também em todos os profissionais de quem o RH cuida. Exato. Pensando nisso, nessas competências que talvez a gente deixe de ter, porque a gente está olhando, a gente está delegando para a IA, a gente está só no comecinho desse processo, né? Como é que as empresas hoje, como é que a BRH está pensando nisso e considerando que vai ser daqui a uns 5, 10, 15 anos com o impacto da IA? Eu acho que eu reduziria esse tempo bastante, né? Eu acho que existe uma primeira preocupação que é genuína, e eu hoje numa reunião com o CEO de uma empresa, isso veio e eu falei assim, nossa, que tema importante, né? E fico feliz com essa oportunidade, que é a seguinte: passamos a transformação digital, né? Chegamos aqui no momento de pós-transformação digital para algumas empresas, né? Quando eu falo sobre isso, vivendo a transformação digital naquele momento, nós tínhamos ali times de trabalho, né, com seus papéis e responsabilidades definidos, né? Agora, nesse momento pós-transformação digital e com o advento da IA, nós estamos construindo times internos usando a inteligência artificial. Então, é o que a gente chama de equipes híbridas, só que não no sentido mais, né, de eu estar
neste ou naquele lugar ou com outras variáveis. Mas sim, eu tenho um time de trabalho e esse time precisa usar a inteligência artificial para muitas vezes até suprimir determinados cargos, que é o que eu tenho visto, né? E isso é um risco que eu tenho percebido no sentido de perdas de equipes, né? Impacto social em relação à construção desses times, né? E vocês, né, como uma empresa de excelência, né, de referência, viveram naturalmente todo esse processo de evolução de negócios e transformação digital, né, enfim. E nesse momento, né, que a IA vem com essas novas demandas sobre as pessoas, né, o cuidado das pessoas e como as pessoas estão entrando dentro dos times. Eu pergunto isso para você para aproveitar essa oportunidade no sentido de como desenvolver pessoas e cuidar de pessoas ao mesmo tempo neste momento. Porque quando eu estou dentro de uma organização e eu falo de trilhas de conhecimento, aquela trilha, ela é daquela organização. Ela não é para Karen. Porém, lá dentro, eu vou fazer uma trilha de desenvolvimento interno. Eu vou ter o meu programa de desenvolvimento interno. Mas eu, enquanto indivíduo, eu estou vindo para cá, para uma universidade, quais são os outros saberes que eu posso agregar no meu dia a dia, né? Então, como que nós, junto com essa percepção da sociedade que está tão carente de temas um pouco mais aprofundados e pensamento crítico. É muito, talvez, fácil falar pensamento crítico, né? A gente precisa ter pensamento crítico, né? Eu digo isso. E assim, eu acolho super o que você trouxe, porque na BRH nós temos um grupo de estudos que é sobre isso, sobre pensamento crítico. Agora, para eu ter o pensamento crítico, ou até para eu poder avaliar a qualidade de uma informação que está vindo para mim, eu preciso realmente ter essa análise. E aí eu tenho uma trajetória que eu não posso suprimir dentro da construção dos times. Porque se eu vou suprimir a mesma coisa da questão cognitiva, se eu vou suprimir uma etapa de um analista, que ele talvez tivesse que fazer algumas tarefas para que ele pudesse se desenvolver, talvez eu tenha que suprimir isso de um jeito que ele possa realmente perceber valor nisso, mas também não se sentir inadequado ao perfil. E essa discussão que nós tivemos hoje foi exatamente sobre questões comportamentais. Porque tem pessoas que vão se adaptar. Eu tenho um perfil que é introspectivo, que vai chegar nesse universo e vai falar, nossa, tudo que eu mais quero na vida é ter um agente de IA comigo. Ao passo que eu vou ter um outro extrovertido que vai se sentir oprimido, não vai se alimentar, né? Não vai se alimentar o seu intelecto, porque não é aquilo que alimenta o extrovertido, né? Então, eu acredito que nós, enquanto a BRH São Paulo, nós olhamos, e a BRH como um todo, né? A questão do indivíduo no centro. E aí, tudo aquilo que, de certa forma, traz esses questionamentos, seja a saúde mental, o quanto que esses indivíduos estão sendo impactados, por exemplo, né, também pelo advento do medo da IA. Como é que isso vai acontecer comigo? Eu vou perder meu espaço, não vou perder? Então, eu acho que assim, eu trago algumas preocupações, né, enquanto área de pessoas, enquanto área de conhecimento, porque eu tenho uma trilha de desenvolvimento que ela é necessária e abundante para o crescimento humano. Como é que vocês estão lidando com esse transformação digital? E aí eu acho que a resposta dele pode complementar até um pouco do que eu gostaria de trazer. Claro, bom. Legal, Karen. Eu acho que a reflexão trouxe bastante coisa e a gente começando talvez aqui pela parte do pós-transformação e impacto nas pessoas com o uso da IA, né? Sim. Se a gente fosse numa onda, a gente começa essa onda da adoção, no crescimento da adoção. Sim. Eu acho que o resultado disso vai ser 3 anos, 5 anos, para a gente ver de fato o impacto nas funções, quais atividades não vão existir mais, mas o que eu tenho percebido é que também vão surgir novas, né? Acho que nessas revoluções que eu citei no início, vamos ver novas funções. E no início, o novo gera medo. Eu acho que a gente talvez está nessa fase também, que ainda parece novo, né? A gente agora o GPT, agora a IA. Então, a gente está no novo, está nessa fase do medo que a gente, como área de gente, precisa trabalhar a gestão da mudança para gerar o desejo, a adoção e a gente sair do outro lado mais fortalecido, porque eu acho que, de fato, não tem volta, tá? Olhando também para o aspecto agora do digital e trazendo a pós-transformação digital com IA, diferente das outras transformações, essa, como eu trouxe no início, o próprio colaborador ele consegue
construir o seu agente. Ele consegue, ele não precisa da área de tecnologia, a partir do momento que a empresa dá uma licença profissional para ele consegue ali no seu computador olhar para o seu processo e falar, cara... E as empresas chamam os cargos de analista, né? Analista, né? Para analisar. E, de fato, hoje eles gastam tempo preenchendo formulários, planilhas, analisando dados também, mas gastam tempo de atividades que a gente fala transacionais, de preenchimento, busca de dados, que ele está começando a testar. E aí tem essa coisa do interesse, a gente está dando conhecimento, e algumas pessoas são os early adopters, né? Eles vão mais rápido e os outros vão eu brinco que vai esperar sair no jornal, né, para usar. Mas alguns outros vão aprendendo com esses exemplos internos, bons exemplos internos. Então a gente tem cuidado para que a gente não tenha feito uma promoção hoje de nenhum aspecto futuro de perda de emprego, né? Isso e até opinião pessoal minha, ninguém, eu acho que é louco da gente ir nessa linha. Sim. Eu acho que é ver como que quais vão ser os ganhos para as pessoas com o uso da tecnologia. Porque quando você pega uma pesquisa de engajamento de uma companhia, as pessoas falam muito de burocracia. Muito de burocracia. Sim. Muito sobre simplificação, que querem simplificação. E é quase que uma resposta do universo, né? Poxa, tá aí. A IA tá na sua mão. E agora aquilo que você não gosta de fazer, que é aquele transacional operacional, cara, toma uma licença aqui. Como que você resolve isso? Então também tem uma resposta do universo, né? Fazendo uma brincadeira, uma analogia, que a gente pode tá na mão do colaborador resolver a burocracia, resolver a simplificação que ele tanto queria. Então dá para trazer para esse lado também a provocação, tá? E algumas atividades que eu brinco que é o atendimento, né? O atendimento tem o lado da humanização também, né? Eu venho... É uma indústria, Suzano, tive experiências, cases reais de aplicação de IA, até mesmo antes do advento do GPT, né? No qual as pessoas que trabalhavam em turno sequer tinham atendimento da área de gente. Para o básico, né? Para um contra-cheque, para uma dúvida de um plano de saúde. E elas tinham que sair no horário comercial, né? Normalmente a pessoa trabalha à noite, ela tinha que ir no horário comercial na empresa para buscar aquela informação. Ou ligar no telefone, no horário comercial, enfim. Com o advento da IA, né, via WhatsApp, que é muito adotado aqui no Brasil principalmente, a gente consegue entregar esse atendimento para todo mundo da mesma forma. Então também tem essa parte da humanização do atendimento. E do outro lado, né, as pessoas que faziam essa atividade às vezes achavam até ruim. Poxa, todo dia tem que responder a mesma dúvida, né? Chega o olerite das férias, ninguém sabe explicar, né? Eu brinco que ninguém sabe explicar que ele é diferente, né? Não recebi meu salário esse mês. Porque a gente não está acostumado com tirar férias. Então, quando ele recebe o salário, ele recebe as férias, recebe o salário das férias, ninguém sabe explicar, ele volta no RH. E isso com a gente hoje, via WhatsApp, você consegue tirar essa dúvida. Ele diz, nossa, me explica. Ele vai te explicar porquê das diferenças então eu acho que tem uma inclusão também, humanização por outro aspecto, né, das pessoas que não tinham acesso numa organização, né? Tem outros impactos dessa mudança, mas eu acho que é uma provocação do outro lado da moeda também. Mas esses outros impactos talvez eles estejam além daquilo que as empresas podem por princípio operar. Porque eu estou lidando com uma mudança que é estrutural do capitalismo. Exato. E que a inteligência artificial é um capítulo dessa história, né? Que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo e de um capitalismo que está saindo ele está se desmaterializando em determinados sentidos, né? Eu ia brincar aqui, você vai comprar hoje as coisas nos lugares, você tem que perguntar se o cara aceita dinheiro. Porque é possível que ele não aceite. Não. E ele vai falar assim, o senhor pode fazer um Pix, por favor? Então, por quê? Porque você vai tendo uma digitalização e é um fenômeno de duas mãos, ao mesmo tempo que o dinheiro, o valor se digitaliza, a informação ganha valor, ou seja, você vai construindo outro ecossistemas de troca, e isso é além do que uma empresa faz, e a empresa está subordinada a determinadas regras de eficiência, de capacidade, porque senão ela deixa de existir, né? Essa é uma característica do capitalismo, né? A ineficiência leva à extinção do negócio. E isso é maior do que a empresa, né? Isso passa por pensar o sistema educacional das sociedades, pensar o tipo de educação. E aí quando a gente vê países já colocando a questão da inteligência artificial em todo o sistema educacional, é porque você está pensando em preparar gerações para uma nova forma de produção. E isso é um desafio que a empresa pode ser parte, ela pode ter projetos para isso, mas ela precisa ser um movimento muito maior do que o que as empresas são capazes de fazer. Sim, né? mas também tem jeitos e jeitos de se fazer, né? Até quando a gente vê pesquisas com colaboradores, a pesquisa pergunta para o colaborador, você acha que é uma responsabilidade do seu empregador te ensinar a IA, se isso agora virou uma competência? E a maioria responde sim.
Não, Eles estão esperando. Nesse aspecto ferramental, vamos dizer assim, de aplicação mais imediata, eu também não tenho dúvida. Qualquer empresa, quando adquire uma tecnologia nova, ela tem que ter um plano de implantação, seja um equipamento, o que for. Só que existem habilidades e competências que são mais profundas, porque a IA, ela não é uma mudança só de aplicação, ela tem uma mudança quase que do campo do conhecimento, de acesso, de gestão da informação. E para isso, talvez a gente não tenha no nosso sistema educacional o necessário de raciocínio lógico-matemático, mesmo de gestão do conhecimento, que se tornam fundamentais dentro disso. Né? Assim, eu não estou tirando em momento nenhum a responsabilidade da empresa, pelo contrário. Eu acho que ela tem que ser liderança nesse processo. Ela tem que ter políticas e projetos que transcendam seus muros, as suas fronteiras para fazer. Mas isso também é um desafio de uma sociedade como um todo. Perfeito, é isso. E é muito doido porque a gente está num momento em que está todo mundo mudando os processos. Ao mesmo tempo, a gente não tinha algo assim no passado, né? Todas as outras revoluções que a gente teve foram meio em ondas, assim, foram chegando aos poucos nas pessoas. E a IA está vindo solapando tudo ao mesmo tempo. E aí, de repente, dentro da sua organização, você entende que o que você fazia, agora você precisa de uma outra ferramenta e de um outro jeito de pensar, que é isso que você trouxe. Mas é engraçado, tem um autor que eu gosto demais, que é o Alvin Toffler, que ele em 1969 vai escrever um livro chamado Choque do Futuro, que ele vai dizer que a aceleração, conhecimento gera conhecimento, ou seja, é o combustível de um novo conhecimento que acelera ainda mais o processo de conhecimento, ou seja, você vai gerando um processo que nós vivemos uma geração que a gente consegue ver fenômenos começarem, terem seu pico e acabarem. E a gente está começando a achar tudo isso normal. Antigamente, não. As pessoas... eu lembro, por exemplo, a indústria gráfica da qual vocês fornecem, ela passou por mudanças nos anos 90 e anos 2000 profundas. E as pessoas custavam a entender, porque elas trabalhavam há 40, 50 anos naqueles processos. Hoje você não vai ter um profissional jovem que entra no mercado que tem uma expectativa de trabalhar 40 anos com o mesmo equipamento, com os mesmos fornecedores. Está implícito que ele não vai. Porque a gente internalizou o processo da mudança como parte da vida. Né? Com certeza. Mas eu trouxe esse tema dos jeitos e jeitos porque eu sei que na Suzano vocês começaram a explorar isso considerando essa preocupação dos colaboradores de, poxa, mas peraí, eu vou ser desligado? Ou por que está aparecendo uma ferramenta agora que vai fazer o que eu fazia? Isso. Eu sei que vocês começaram explorando bem aos poucos e construindo com os colaboradores também, né? Você podia contar para a gente um pouquinho como é que foi esse início? Legal, Larissa. Eu acho que um case que a gente está aqui até com esse compromisso de mostrar o quanto tangível é o uso nas organizações, né? A gente teve um case de atração de talentos que a gente, com o próprio time, deixando, né, primeiro fazendo o letramento, né, a gente montando um grupo com 2 pessoas que buscaram conhecimento ali dentro da organização e na internet como fazer agentes de IA e usar os prompts, tá? Então, e tem alguns princípios, né, para uso de IA de forma bem breve. Eu acho que a gente mapear o processo, porque a inteligência artificial precisa de um processo para que você oriente ela, né, crie o prompt para ela. Então, a gente mapeou o processo de atração de talentos da companhia, tá? E através, usando a ferramenta da Microsoft, que é o Copilot, né, internamente, a gente olhou as etapas desse processo que a gente fazia de forma repetida. Então, o primeiro passo de uma vaga é um briefing, né, com um gestor. E o quão legal é o produto disso, que eu até falo que a IA ela é uma capa de superpoder, né? Ela traz, talvez, um profissional júnior que está entrando no mercado agora, com uma capa, ele vai igualar um sênior. Porque eu vou explicar agora, né? Normalmente aqui, né, Karen, até na BRH, a gente que é da área, a gente teria que explicar, você faz um briefing, você vai fazer uma pergunta, qual que é o objetivo, as metas daquela função, os skills que ele precisa, educação. E agora a gente criou o prompt, que ajuda o recrutador com essa pergunta. Estou fazendo um briefing com o gestor nessa reunião, eu quero que você colete esse aspecto da reunião. Então, tá um prompt lá, que é copiar e colar no Copilot, tá? A gente, então, faz a reunião de briefing, ela é toda transcrita, né? E a gente coloca o nosso prompt. Então, isso foi sendo feito cada etapa do processo, né? Então, do briefing a gente já sai com, a gente chama a descrição do cargo pronta dessa reunião, que ele já vai tirar como output, perdão.
Então, do script do briefing, ele sai já com a descrição do cargo pronta para a gente publicar na internet, né, para as pessoas se candidatarem. A gente sai com os filtros para uma busca numa plataforma como o LinkedIn, por exemplo. Ele já coloca a busca booleana, que é chamada, tá? Ele também já define as perguntas que a gente deveria fazer para esse candidato no processo. A gente chama de régua, né? Para a gente ter uma régua de avaliação. Se eu for falar com 15 pessoas, se eu não tiver um script de entrevistas, eu vou sair, assim, como que eu comparo esses candidatos, né? De acordo com os skills que o gestor pediu, né? Os conhecimentos, a educação que a pessoa precisa ter, como o idioma, tá? Então, feito isso, né? O primeiro prompt me sai com esse tanto de produto que agora o analista ele tem que conferir, de fato, né? Antes ele tinha que escrever isso tudo, talvez, né? Ele tinha que escrever e pensar. E com a inteligência artificial a gente consegue fazer isso em questão de segundos, né? E passando disso, né, nessas etapas, a gente faz uma entrevista hoje, então baseado nesse script montado, a gente consegue tabular isso após as entrevistas todas, que são transcritas, a gente informa para o candidato, tem um disclaimer que a gente está fazendo o uso de IA para essa transcrição, a gente roda o prompt, de acordo com as perguntas que foram feitas, tá? Para esse cargo específico que a gente saiu aqui do início desse primeiro prompt do briefing, compare para mim os 4 candidatos. Então, ele vai pegar essas 4 descrições, vai fazer essa comparação, vai trazer no formato de tabela, e aí entra a mágica, né? Assim, isso tudo sai em 30 segundos. Né? E o analista vai formar. O analista, ele checa essa informação, que aí é o legal do lado humano, trazendo aqui, né? A gente não acredita ali só na IA. Então, ele traz isso, ele checa essas informações, faz ali a sua curadoria, né? Do que a IA trouxe da avaliação dos candidatos, consolida e manda para o gestor, que a gente chama de shortlist, né? Então, isso tudo era feito artesanalmente. Eu brinco que era como os Homo sapiens faziam. Agora a gente está fazendo com IA. E a pessoa, a recrutadora, assim, a gente reduziu 80% do tempo de escrever, digitar, fazer um PowerPoint. De cada recrutador. De cada recrutador. Quantos recrutadores você tem? Nesse time eu tenho 8, né? 8 recrutadores, que a gente chama de hub especialista, que fazem posições de analista e acima, tá? Para as vagas operacionais, a gente está usando o IA mais de briefing, que é a primeira etapa. De briefing não, que faz a primeira triagem dos candidatos, tá? Isso a gente tem feito também via WhatsApp, mas para esse processo mais de abordagem a gente está usando. Tem outras utilizações, mas esse é um clássico feito com 2 pessoas que estão super felizes ali pela entrega, pela inovação. E esse case foi apresentado, né, para os líderes da Suzano como uma prática sem envolver área de tecnologia, que vai trazer eficiência, velocidade, e a gente vai fechar a vaga mais rápido, e o cliente, né, que é o gestor, fica também mais satisfeito. Então, simples e feito em casa. E trabalhando análise crítica, né? Que isso que é incrível, né? Porque na medida em que você proporciona para ele um espaço onde ele pode olhar, questionar, ponderar e co-criar, de certa forma, em cima do que a IA trouxe, né? Ele tem um espaço seguro para também se desenvolver. Né? Muito bacana, muito bacana. Faz muito sentido e vem ao encontro do que nós também buscamos, né? Tanto que já vou deixar o convite aqui, já te falei, porque assim, vem ao encontro desse cuidado, né, da pessoa no centro e principalmente temos que nos desenvolver, faz parte, né, evolução natural da vida. Então, muitas vezes, como trabalhar os comportamentos mais arraigados, né? Talvez trazendo exatamente exemplos como esse, né? Para que as pessoas possam ver que realmente isso é prático e funcional. Na BRH São Paulo, também nós estamos criando, né, um modelo de trilhas de desenvolvimento humano. E dessas trilhas e mosaicos, onde dessas trilhas e mosaicos a gente consegue compor esses conhecimentos. Mosaico é um conceito ainda britânico, muito pouco difundido no Brasil, mas um modelo que eu gosto muito, porque, de acordo com o paradoxo da escolha, eu tenho uma infinidade de opções, mas se eu tenho restrições claras, né, eu tenho ali caminhos que me ajudam e me apoiam, isso tudo vai ficar mais fácil. Então, nós, enquanto uma associação centrada em pessoas, fica muito bom de se ouvir esse cuidado, né? E o quanto que a sociedade ganha também, né? Não só com a universidade, como também com o nosso interesse, vendo exemplos como esse, que é tão rico, né? Para o time de RH. Obrigada mesmo por compartilhar, fiquei feliz. Ótimo, acho que é um bom exemplo, mas, pessoal, com o que a gente tem que tomar muito cuidado? Dentro das organizações. Eu queria ouvir de cada um, assim, podemos conversar com você, André. Perfeito, vamos lá. Porque a gente pode ficar super deslumbrado, colocar e a gente vê a eficiência nos números,
mas talvez a gente esteja esquecendo de alguma coisa ou corra o risco de esquecer de alguma coisa. Perfeito. Larissa, eu acho que os vieses, né, de forma lato sensu, é o que a gente tem que cuidar em primeira mão, assim, já está dado, né? E a segurança da informação também, mas os vieses em primeiro lugar. Vou usar a seleção também como exemplo, porque a gente treinou, né? Vem treinando talvez há 8 anos atrás, a gente começou um processo de treinar os gestores para avaliar as pessoas, tirando seus vieses inconscientes, né? Que é viés de confirmação, né? Talvez ali de similaridade. A Áurea tem vários, né? Sim. E a IA tem a mesma coisa, né? Porque a IA, tecnicamente, né? O professor me ajuda depois, mas a gente está falando de processamento de dados em larga escala. Né? Então, processamento de dados. Então, quando a gente fala que ela é treinada, a gente está colocando informações dentro dela. Então, pode ser um procedimento, pode ser um livro, pode ser, enfim, qualquer tipo de conhecimento. Isso é o treinar a IA, que a gente fala, pô, como que treina um robô, né? Não, você coloca informações dentro, né? Faz o upload da informação e isso ela aprende. Ela faz a leitura, a assimilação. E quando você faz o input, ela tem essa capacidade de processar esses dados em larga escala e retornar numa linguagem natural, que é o que a gente tem falado tanto o prompt, a linguagem natural, quanto a resposta. Então, só para acertar esse ponto. E quando você coloca uma informação, se a gente for trazer estudos, por exemplo, são enviesados, né? Então, quando eu vou trazer uma massa de dados para dentro da IA para avaliar um candidato na seleção, eu posso trazer também questões enviesadas. Então, se eu não cuidar com o que eu coloco dentro da IA, treino a IA, ela vai vir com aqueles vieses. Então, vieses como diversidade, lato sensu, instituições de ensino lato sensu, que a IA pode dar preferência. Então, o que a gente treiná-la, ela vai reproduzir em larga escala. E aí é tão importante, do outro lado, a gente tem um processo que a gente chama de curadoria ou auditoria, né? Que isso também é legal que é possível, né? Então depende muito do seu provedor. Você pode checar como foi o cálculo matemático, qual que é o racional por trás. Então, quanto mais você aprofunda, você vê também que não é uma ciência... Não, ela é uma ciência exata ali, né? Por trás dela. Então, se você deixar um processo auditável, que você não pode abrir o que é a barreira humana, né? Então, o que você pode, de fato, automatizar com o uso da IA? Onde vão ser os seus touch points de checagem, de auditoria, de garantia da qualidade, que não está tendo vieses nessa checagem, né? E que você também... não vai delegar, que dá para trazer um outro exemplo, né? Pesquisando mais sobre IA, que as pessoas já têm usado a IA para ser o melhor líder, né? Assim, poxa, eu vou dar um feedback difícil. Então, ele vai lá, tem que dar um feedback difícil para a pessoa, conta a história, e a IA ajuda a pessoa a trabalhar esse viés, que é super legal. Isso é um autodesenvolvimento, uma trilha que a pessoa está buscando se desenvolver. Mas ela não pode, né? A gente não pode ir para o lado que assim, tem uma situação difícil, eu vou lá pro prompt, o que eu falo e copia e manda essa resposta para a pessoa, que é o extremo, né? A gente delegar as decisões para a tecnologia, a gente não fazer esse cheque, curadoria dos vieses. Eu acho que eu começaria um pouco por esse risco aqui, Larissa. Faz todo sentido. Professor? Eu assim, concordo que é a curadoria, mas eu queria talvez dar uma outra abordagem para a palavra curadoria. Porque a gente acaba fazendo uma associação com a ideia de uma auditoria. Só que o que é a curadoria? Né? Ela vem da palavra cura, que era uma figura que era o responsável por uma comunidade, por cuidar de uma comunidade. Então, ao fazer a curadoria, ele na verdade estava cuidando daquela comunidade. Curar num sentido de proteger, de zelar. E é um pouco, se você pensa por essa perspectiva, ela ganha um sentido coletivo. Então, assim, quais são as políticas de curadoria da sua instituição para acompanhar a IA, para supervisionar, para cuidar do viés? Porque o viés é uma decisão política. Política no sentido micro da escala, mas ela é política. O que eu quero entender, por exemplo, por diversidade, o que eu quero entender por inclusão. Então, é curadoria no sentido de ter a consciência que é o cuidado de uma coletividade, que às vezes a gente não tem. Né? Porque talvez a questão da tecnologia digital, ela um pouco acaba com a relação de tempo e espaço. Né? Então, a gente fica um pouco desterritorializado. E ao ficar desterritorializado, a gente talvez perca um pouco esse sentido de cuidar coletivamente das pessoas. E ao fazer, se a curadoria for feita com essa perspectiva de que aquilo é uma comunidade, que existem os trabalhadores dela, existem as outras comunidades que estão impactadas por ela, eu acho que ganha um outro sentido mais relevante fazer a curadoria. E aí talvez as lideranças que fazem a curadoria tenham que se imbuir de compromissos maiores
do que só o resultado, que só resolver aquele problema muito pontual ali, mas de como fazer a curadoria dos seus dados pode dizer quem a sua organização é, né? Você me lembrou de um pesquisador que se chama Thomas Chamorro Premuzic, que ele fala que os líderes no futuro vão ter que ser muito mais parecidos com técnicos de esporte do que com técnicos de eficiência, porque eles vão ter que ficar pensando nas pessoas mesmo, entendendo motivação, sentimentos muito mais do que hoje. Porque o resto, os dados vão cuidar, a IA vai cuidar, então vai ser uma curadoria de gente, essencialmente. Sim. Karen, e você? Você já até trouxe um risco antes, né? Mas você tem mais algum? Bem, eu acredito que a base de tudo é o autoconhecimento, né? Tanto que dentro dos grupos de estudos da BRH São Paulo, o nosso tripé, que estrutura realmente toda a nossa cadeia de construção, é a andragogia, a eutagogia e a cocriação. Exatamente porque partir para olhar, né, para nós e o quanto que nós podemos realmente contribuir, né, se aquilo que a gente está fazendo é essencial para esse movimento, né? Então, eu acredito que, como pessoas, eu vou trazer o autoconhecimento. E aí eu falo, até brinco de vez em quando, quando a gente fala com líderes, eu falo assim, às vezes muitos líderes falam, ai, cara, eu estou precisando de uma ferramenta para tal coisa, precisando de um framework para outra coisa, né? Falo, gente, nós temos uma ferramenta enquanto líder, que para mim eu acho que é a ferramenta mais maravilhosa que tem, que é o diálogo. Né, a capacidade de escuta, a capacidade da gente se entregar para o outro numa conversa honesta, genuína, né? E quanto mais a gente se distancia, às vezes, num momento como esse, de uma tecnologia que nos fascina, que a gente mergulhe ali, né? Porque é assim que eu me sinto, às vezes, mergulhada, né, naquele flow, o quanto também que a gente se acolhe enquanto coletivo, usando essas inteligências para dissipar dores, né? Para facilitar a nossa convivência e, principalmente, a harmonia organizacional, né? Fazendo com que tudo isso sobreviva e sustente a estratégia, né? A implementação da estratégia, né? A harmonia. Então, esse é o convite que eu trago de reflexão. Perfeito, muito obrigada. Turma, infelizmente a gente está chegando ao fim desse primeiro episódio do nosso videocast Transições. Eu queria agradecer muito a participação de vocês e queria terminar fazendo perguntas, na verdade, porque a gente sabe que o conhecimento não é trazer as respostas, né? É gerar novas perguntas, e a gente está num terreno que está cheio de perguntas. Nem a Suzano, que já está mergulhada em IA, tem todas as respostas, né, André? Ótimo. Então, já queria provocar vocês, porque o nosso segundo episódio vai ser sobre um tema que você trouxe, Karen, equipes híbridas. É disso que a gente vai falar no dia 23 de setembro, vai estar disponível. A gente vai estar aqui de novo nesta mesa, conversando. E eu queria uma pergunta de cada um de vocês, que vocês gostariam de responder, ou que é uma dúvida de vocês, sobre essa relação, esse diálogo que a gente vai ter que construir com os colaboradores digitais, que já estão começando a aparecer. A gente está colocando IA nos processos, né? Vocês já estão desenvolvendo alguns agentes, mas o futuro que está se desenhando é um futuro de colaboração entre pessoas e bots ou agentes. Sim. Então, queria uma pergunta. Quem já tem uma pergunta na cabeça aí? Eu acho que eu tenho. Como não perder a alteridade? Porque quando eu estou trabalhando com pessoas, eu sei que a Karen é a Karen, eu sou o Marcos, eu identifico. E nos sistemas, nos agentes, as coisas vão ficando difusas. E depende, a gente está discutindo aqui, depende do modelo de inteligência artificial. Ele é bajulador, ele te adula no processo, ele te seduz. Ou seja, às vezes é bom, né? É bom. Chocolate também funciona bem, às vezes, mas isso mais no ambiente reservado do lar. Mas o quanto a gente consegue ter clareza do que é nosso, no sentido de autoridade, porque o diálogo, por exemplo, que a Karen mencionou, ele exige autoridade. Eu sei que eu sou eu, o outro é o outro, e eu me sei pelo estranhamento do outro. A hora que eu começo a não estranhar porque a interface está montada para tentar se aproximar ao máximo, o quanto que eu corro o risco de perder a consciência de quem eu sou com muita clareza, né? Então, essa questão da alteridade, eu acho que ela é importante nesse processo, assim. Perfeito, muito obrigado, professor. Quem mais? Eu confesso que depois que o professor falou, eu fiquei aqui assim, embevecida, sabe? Escutando. Você quer abraçar dele? Nossa, sabe quando você fica escutando? Eu falei, gente, ele falou exatamente. Porque vem ao encontro deste ponto, né? Como que nós podemos construir times? Porque, gente,
daqui para frente é só evolução. Então, se eu não olhar para mim, né, e ter essa clareza de raciocínio, né, então eu acredito que a gente vai mergulhar por esse lugar, sim. Mas o que eu gostaria que fosse perguntado, se couber, né, é possível nesse movimento, nessa construção de uma equipe híbrida, a gente inclusive considerar aspectos motivacionais, valores pessoais, tempo de vida, né? Porque são variáveis que impactam diretamente nos resultados. Né? E aí, considerando uma equipe híbrida, como lidar com isso? Como construir um ambiente com características tão interessantes e algo que contribui, porém, está num lugar teoricamente neutro. Né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Boa provocação. Chegou a sua vez. Perfeito. Vai ficando difícil, né? Porque vem um comentário do termo que eu tenho que usar até a IA para ter conhecimento. Mas talvez pergunta e comentário, né? Porque quando a gente pensa de equipe híbrida, usando o termo lato sensu, né? Assim, híbrido permite... A gente teve o híbrido pós-pandemia, que ficou amplamente conhecido. A gente tem o híbrido falando de gerações, diversidade, de forma geral, de pensamento. Então, acho que lato sensu tem esse primeiro entendimento, né? Do que a gente vai abordar. Mas... tem uma coisa a gente vai, né, com a equipe híbrida do futuro, a gente vai ter esses papéis tão estabelecidos como a gente tem hoje, como liderança, liderados, as estruturas organizacionais vão permanecer com hierarquias como a gente tem hoje, a gente vai se organizar mais por projetos, por outros tipos de organização que a gente já tem visto um movimento, e quando se fala de equipe híbrida, me puxa algo nesse sentido, né? Como a gente vai se organizar para frente sob a ótica de companhias. A gente vai fazer mais projetos como esses aqui, que a gente está juntando intenções para o mesmo caminho e fazemos uma coisa relevante, né? Um ponto relevante. Então, acho que seria para esse lado, viu, Larissa, meu comentário e pergunta. Essa é muito boa, porque todas eram muito boas. Mas essa me lembrou que inovação começa sempre incremental, né? E depois começa a disruptar tudo. Então, a gente está hoje só mexendo nas caixinhas que já existem. Exato. Mas daqui a pouco a gente vai começar a misturar as caixinhas. Pode falar. Não, e a colocação do André traz uma coisa fundamental, né? Que assim, que são as identidades que se construíram dentro das organizações e que a tecnologia, de repente, vai colocá-las em xeque. Exatamente. E assim, não cabe mais aquele líder, porque as ferramentas não tem mais lugar para ele dentro do processo. Nós já estamos começando o outro, né? Enfim. Gente, foi um prazer. Muito, muito obrigada a todos por estarem aqui. Acho que foi um debate muito rico. E espero todos vocês, então, na nossa audiência aí no dia 23/9 para assistir a esse segundo, então, episódio do Transições. Muito obrigada. Fiquem conosco.